Bem-vindos à nossa aula número 215, subitem do item 6, as externalidades da criação intelectual. As externalidades da criação intelectual, ou seja, trazendo o assunto propriedade intelectual para o ringue novamente, né? Aqueles assuntos que normalmente causam dor de cabeça entre libertários, liberais, objetivistas e aí vai. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu tenho minhas convicções com relação a isso. Nunca peça nada ao Estado que dirá a ele resguardar de algum direito seu subjetivo. Aí vira um problema. Mas vamos lá. As externalidades da criação intelectual. O caso extremo de externalidades fica mais evidentemente exemplificado pela produção de base intelectual. O traço característico das fórmulas, isto é, os dispositivos mentais que orientam os procedimentos tecnológicos, é a inesgotabilidade dos serviços que podem prestar. Ou seja, quando você cria uma coisa intelectualmente, como calcular um prédio sem aço, só em alvenaria estrutural alto, sobre radier, e conta isso para outra pessoa, essa receita de bolo pode ser repassada e utilizada 1 zilhão de vezes, não tem fim. Se não tem fim, teoricamente, não é escasso. E, portanto, não tem valor. Vamos ver o que Mises tem a falar. Esses serviços, consequentemente, não são escassos e, portanto, não há necessidade de economizar o seu emprego. As considerações que resultaram no estabelecimento da instituição da propriedade privada dos bens econômicos não se aplicam nesse caso. As fórmulas ficam fora da esfera da propriedade privada, não por serem imateriais, intangíveis e impalpáveis, mas por ser inesgotável o serviço que podem proporcionar. Só mais tarde as pessoas começaram a perceber que este estado de coisas também tem os seus inconvenientes, pois coloca os autores dessas fórmulas, especialmente os inventores de processos tecnológicos, os escritores e compositores, numa situação peculiar. Tais autores arcam com o custo de produção, enquanto o serviço prestado pelo produto por eles criado pode ser usufruído gratuitamente pelas demais pessoas. O que produzem é para eles inteiramente ou quase uma externalidade. Então quer dizer aqui, ó, enquanto o gênio está criando um quadro, está gastando para comer, para viver e pintar, se ele não tiver o direito, o quadro tá bom, é físico, é dele, ele pode vender, mas é uma música que ele faça, uma ideia que ele tenha, é que isso é uma externalidade, um lucro para ele, se ele não for protegido. Se não houver direito autoral nem registro de patentes, os inventores e autores estarão na disposição de um empresário. E aqui, opa, agora a Mises me ganhou. Tem uma vantagem temporária em relação a outras pessoas, mas não é isso que os empresários têm? Como podem começar a utilizar mais cedo sua invenção ou seu manuscrito, ou colocá-lo à disposição de outras pessoas, fabricantes, editores, têm a possibilidade de oferir lucros enquanto sua obra não é de domínio público. Aqui já sou contra, porque quem define quanto tempo leva para que a obra seja de domínio público? O Estado? É para ele que você vai ter que recorrer pedindo socorro? Complicado. Então, logo a invenção ou o texto do livro venham a ser conhecidos pelo público, tornam-se bens livres. E ao inventor ou ao autor resta apenas a glória. Sim, ok. O problema em questão nada tem a ver com as atividades do gênio criador. Será? Sei, não sei se concordo aqui com ele. Esses pioneiros e descobridores de coisas até então desconhecidas não produzem nem trabalham no sentido com que esses termos são empregados para evocar a atividades dos homens comuns. Tais seres excepcionais não se deixam influenciar pela reação de seus contemporâneos ao seu trabalho. Não precisam de qualquer tipo de estímulo. Então, vai te mandar lá para o item que trata do gênio criador. O gênio criador. Ah, está só para facilitar a vida de vocês. O gênio criador. O gênio criador é o último item. Deixa eu achar aqui. Rapaz, ah, tá. Não é o último item. É o penúltimo item
do capítulo 7, Ação no Mundo, que é onde nós falamos do trabalho imediatamente gratificante e trabalho imediatamente gratificante, e tem os gênios criadores. Ok. Não cabe. Então, cadê onde que nós estamos? Tá. Apenas as suas externalidades. Cadê a nossa nota de rodapé? Ok. Não é esse o caso da ampla classe dos intelectuais por profissão, cujos serviços a sociedade não pode dispensar. Deixemos de lado a questão dos autores de poesias, novelas e peças de teatro sem valor, ou a dos compositores de música popular de segunda categoria. Nossa, imagina o Chico Buarque aqui dando pulos, feito um doido, né? Tampouco nos preocupemos em elucidar se seria uma grande perda para a humanidade a não existência dessas obras. Fixemos nossa atenção no fato de que, para transmitir o conhecimento de uma geração a outra, e para familiarizar os indivíduos com o conhecimento indispensável para a realização de seus planos, há necessidade de livros, manuais e obras de divulgação científica. É pouco provável que as pessoas assumissem o encargo de redigir tais publicações se qualquer um pudesse reproduzi-las. É muito provável que o progresso tecnológico ficasse seriamente retardado se, para o inventor e para os que arcam com as despesas de suas experiências, os resultados obtidos fossem apenas externalidades, a menos que isso se ficasse em segredo. Esse é o ponto-chave da minha concepção. Podemos um dia discutir só esse assunto. As patentes e os direitos autorais resultam da evolução legal dos últimos séculos. Seu lugar no corpo tradicional dos direitos de propriedade ainda é controvertido. Muitas pessoas fazem restrições para a sua existência e contestam a sua legitimidade. Consideram-nos como privilégios remanescentes do período rudimentar de sua evolução, quando a proteção legal era concedida aos autores e inventores por meio de privilégios excepcionais outorgados pelas autoridades. Tais direitos são vistos com suspeição, pois só podem ser lucrativos se vendidos por preços monopolísticos. E vimos lá no capítulo etapa dos preços monopolísticos o fato desses direitos. E aí Mises faz a sua análise achando que tem que dar o direito monopolístico para essas pessoas. Pois bem, além disso, a equidade da legislação sobre patentes é contestada com base no fato de recompensar apenas aqueles que deram o toque final que possibilitou a utilização prática de descobrimentos e investigações já realizadas por outras pessoas. Um cara para fazer um maquinário usa a resistência dos materiais que foi desenvolvido por outro pesquisador. Entendeu o que ele quer dizer? Esses precursores ficam de mãos vazias, embora sua contribuição para o resultado final seja frequentemente mais substancial do que a do detentor da patente. Não cabe à Cataláxia examinar os argumentos pró ou contra a instituição de patentes e de direitos autorais. Cabe-lhe apenas enfatizar o fato de que esse é um problema de delimitação dos direitos de propriedade e que, se as patentes e os direitos autorais fossem abolidos, os autores e inventores seriam, na sua maior parte, geradores de externalidades ou economias externas, como também são chamadas. Ele morre por aí, mas aqui eu acho que vale a pena uma discussão nossa. Mesmo que um dia eu faça uma palestra para vocês, alunos, se me pedirem, né, se assistiram até aqui e me pedirem, eu faço. E discutimos sobre esse respeito. Mas o importante aqui é dizer o seguinte: eu poderia ter feito uma patente sobre o meu método construtivo, correto? Me daria o direito de 10 anos, 15 anos, sei lá. Vamos supor que fosse isso. E aí o mercado fica ruim, não posso usar. Quando eu vou usar, eu conheço uma pessoa, não vou citar nomes, mas é uma indústria que tem uma patente que só quando foi poder usar, quando o mercado assimilou o seu uso, já tinha passado o direito de monopólio, certo? E na construção civil já tinha gente copiando aquilo que ele tinha, nem adiantava discutir. O gasto jurídico era maior. Mas esse não é o caso. Assim como um empresário descobre uma maneira de fazer algo para ganhar dinheiro e todo mundo copia, esse é o risco, é o fazer primeiro, é o começar antes. Senão todo mundo vai ter que ter o direito dessa patente. Ah, eu aprendi como fazer um jeito de ganhar dinheiro diferente, ninguém pode me copiar. Eu sou da opinião que não existe direito autoral. Não existe. Não existe.
propriedade intelectual. Mas, Rodrigo, você estudou, sei lá, tanto tempo, criou tudo isso daí. E se alguém copiar? Se alguém copiar, beleza. Mas como que vão copiar? Ah, um cara muito inteligente pode pegar a sua tese, ver como você fez. Mas será que eu coloquei tudo lá? Será que. Eu vou dar um exemplo do concreto que a gente utiliza. O concreto que a gente utiliza eu desenvolvi durante meu mestrado, baseado em relações de microconcreto. Eles se tornam concreto com alto teor de cimento, baixíssimos índices de vazios, que me permite nem passar, ah, como é que fala, impermeabilizante no chuveiro, na área molhada. Ou seja, a economia que eu tenho é gigantesca. Ele faz isso sozinho. Ele é mais barato, ele é auto-adensável, sem um super plastificante ultramoderno que é caríssimo. Então, ele é caro frente aos outros concretos, mas ele tem uma resistência altíssima, baixo índice de vazios, não me exige impermeabilizante em áreas molhadas, não me exige reescoramento de laje. Então, eu só uso um jogo de escoramento no prédio. Tudo isso são grandes inovações que me permite utilizar esse concreto. Me permite uma outra coisa a mais. Vou até contar aqui. Me permite armar a laje somente ao momento positivo, deixando que rótulas plásticas apareçam debaixo das paredes, graças a uma característica dele. Agora é que vem elas. Quando eu passo o traço para uma concreteira, porque eu não tinha uma concreteira para me atender, tive que passar esse traço para uma concreteira, correto? E tive que alertar a concreteira, dizendo: olha, tem um negócio aí. Primeiro, você não pode mudar esse traço uma gota, porque se você mudar naquela parte que é mais importante, que é o cimento, ele vai desagregar, vai virar uma. Separar tudo, água com cimento, com areia, com pedrisco, que você vai perder e eu vou saber que você perdeu. Você vai fazer uma análise, porque esse concreto tem essa característica. Então, nunca mentiram para mim no traço. Meus traços eram maravilhosamente uniformes. Isso já é uma característica, porque você já ganha numa determinada vantagem de controle de processo. Mas não mais nada impede que eles vendam esse concreto para qualquer outra pessoa, correto? Agora, esse concreto é caro para quem não sabe utilizá-lo e é barato para quem sabe. Em que sentido? Primeiro, esse concreto não aceita que a mistura saia da concreteira e chegue ao ponto de destino com a quantidade de água necessária. Isso é uma quantidade de água que tem que ser colocada na obra. A gente treina a mão de obra nossa para fazer isso. Ah, mas aí o cara rouba a tua mão de obra. Perfeito, pode roubar a mão de obra. Aí tem um segundo problema. Ainda continua caro frente ao processo de cálculo estrutural, que se ele não conhecer, ele não consegue reproduzir. Tá, Rodrigo, mas não estão nos livros? Esse modelo não. Esse modelo está na minha cabeça. Se eu morrer, vai comigo. Consegue compreender? Isso é direito autoral. Eu falei do concreto, mas dentro de tudo isso tem um monte de outras coisas. Rodrigo, então se você morrer, acabou? É, morrer, acabou. Perfeito. Deixa para lá. Eu não sou obrigado a deixar nada de graça para a humanidade. E não sou egocêntrico, como as pessoas acham que eu sou, de publicar artigos que digam como que o mundo deve fazer isso. Não. Ou eu ganho dinheiro, ou o mundo fica sem. Sei lá, gasta aí mais um século para poder chegar a tais teorias. Tá certo? Para mim, o único direito intelectual que existe é aquele que está dentro da sua cachola. Saiu, é igual o segredo. Segredo não existe segredo para dois. Você contou para alguém é porque você está querendo que o mundo saiba. Tá bom? Fechou? Valeu, abraço, até a próxima aula, que vai ser a última, o último subitem do item 6 do capítulo 23.